Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste nosso quadro Café com Reflexão. E hoje, 12 de julho, comemora-se o Dia do Engenheiro Florestal, não é? E talvez eu vá usar cada dia da semana para propor para vocês o que se comemora neste dia, mas não é na pauta do nosso Café com Reflexão, senão de estarmos refletindo sobre muitas questões, principalmente questões basais para a nossa fé e para a nossa consciência, como sendo a consciência cristã. Ontem eu ainda falei para vocês acerca do tolo que diz no seu coração, Deus não existe. Com isto, eu trouxe aqui nem um resumo, mas eu passei por cima, não é? E falei um pouquinho sobre os teístas, depois eu falei sobre os agnósticos, os céticos e os ateus de verdade, né? Ateus dogmáticos. E com isto, hoje eu quero ainda estar dando continuidade acerca deste mesmo assunto e pegando por referência para vocês compreenderem bem o próprio Salmo 53 quanto o Salmo 14. Salmo 53 diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiça detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Já no Salmo 14, a proposta diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há quem faça o bem. Parece que a mesma narrativa e a mesma inspiração do salmista, ela joga para uma questãozinha que talvez seja até assim passado desapercebido para quem lê de fato a primeira proposta, que é do homem na sua tolice propondo Deus não existe. E uma feita eu falei sobre isto, Deus não existe, diz o tolo no seu coração, e alguém falou, pois é, até o tolo sabe da inexistência de Deus. E aí eu respondi para ele mesmo no quadro, né, no nosso quadro ali nos comentários, falei, por isso o tolo é tolo, porque para ele Deus não existe, não é? Mas quando o salmista ele está trazendo esta proposta também, e aí a gente vai trabalhar o nosso próprio sistema ético, moral, sociológico, vamos dizer assim, ou poderia acrescentar até mais um bojo, ético, moral, espiritual e sociológico. A existência de Deus ela está trazendo uma pauta de moralidade, uma pauta de bons costumes, de boas tradições, de boa relevância no convívio social, comunitário, e na compreensão e na valoração do ser humano como ser humano, em contrapartida, enquanto estou negando a existência de Deus, então toda esta proposta se perde. Quando a gente crê na existência de Deus, e aqui todas as duas referências ela está trazendo a mesma proposta, não é? O tolo ele está falando Deus não existe, porque então ele pode se corromper, ele pode cometer injustiças detestáveis e ele pode levar uma senda que o leve a praticar única e exclusivamente o mal. Não há quem faça o bem. E neste contexto, então, a pauta da existência de Deus é uma pauta que nos leva mais ou nos arremete mais para a consciência, se sociológica, moral, de bons costumes e de bom convívio, se espiritual. Esta pauta, então, ela é uma pauta que no Novo Testamento a gente chama de ética cristã, está pautado nos princípios bíblicos mesmo, então tudo que a Bíblia diz para a nossa condução e diz para a nossa sentença também, e diz para o nosso esclarecimento, e tudo aquilo que a Bíblia nos diz também para que possamos ter o que nós chamamos de ethos, ou este modo vivente, né? Esse modo de vida, este padrão de vida, esta postura de vida, esta consciência de vida.
E quando tem a existência de Deus como órgão normatizador de uma sociedade, não estou falando nem da igreja, esta sociedade ela é mais altruísta, esta sociedade ela é mais empática, esta sociedade ela pauta por princípios, esta sociedade ela valoriza bastante a família, esta sociedade ela valoriza muito as boas tradições, aquelas que trazem enriquecimento para o bojo da própria sociedade. A Bíblia está falando que as más conversações corrompem os bons costumes. Então esta sociedade ela vai estar evitando as más conversações, porque sobretudo ela quer permanecer e não quer permitir que corrompa-se os bons costumes. E com isso eu não estou falando nem de ser um extremista, fundamentalista, que pauta única e exclusivamente no conceito da dificuldade de aceitar mudanças, e isto aqui a gente vai estar trabalhando também neste próprio conceito do reacionário, né? Não estamos falando de sermos reacionários ou não reacionários. Reacionários é aquele que tem dificuldade para mudanças. Não é esta a questão. A questão é de que nós estamos primando para aquilo que é ético. E a Bíblia, enquanto Bíblia, ela não traz mudanças, não traz variedades de sombras e dúvidas. A igreja por si só é que cria esses aspectos de hora a outra, estar mudando para melhor adequar ao sistema social em qual está inserido. Mas, assim, quando estamos falando Deus existe, então a moral está aí, para ser norma, padrão, para preservar os bons costumes, as boas tradições, para compreender o conceito de família como família, para compreender mesmo o conceito de reconhecimento e valorização daquele que está acima de nós, e também daquele que está abaixo de nós. Então a questão hierárquica também ela está pautada dentro deste contexto da existência de Deus, porque eu sei quem é o meu chefe, sei quem está subordinado a mim. Eu não vou de forma nenhuma infringir e nem criar sistemas e propostas que agridam a integridade daquele que é o meu líder, está acima de mim, como também eu não vou de forma nenhuma subjugar aquele que está abaixo de mim, senão que aqui eu vou trazer este conceito do reconhecimento do que está acima de mim, quanto o reconhecimento do que está abaixo de mim, e nós vamos ter um relacionamento dinâmico, bem quadrado, bem valorizado, e jamais eu vou querer olhar para alguém que supostamente está acima de mim para difamá-lo, para profanar a sua postura e a sua capacidade de ser, e nem para o que está abaixo de mim para pisar-lhe, né? Mas quando o salmista está chamando, diz o tolo no seu coração, quando ele está propondo, não é? Deus não existe, corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, é porque então ele está falando que se eu tiro a existência de Deus do seio da sociedade, então eu posso atestar tudo aquilo que seja detestável aos olhos de Deus, mas se Deus não existe, então não tem nada detestável, e eu posso praticar todo tipo de injustiça, porque a injustiça, justiça e injustiça, ela só pode ser considerada quando se traz uma ética normativa pautada na existência de Deus, porque Deus vai falar o que é justo e o que é o injusto, não é? E aqui quando a gente fala, não, mas nós temos aí uma lei que traz o conceito da injustiça e da justiça, não é? Quer seja esta lei pelo Código Penal, pelo Código Civil, quer seja ela pela Constituição brasileira, quer seja ela pelo próprio Judiciário brasileiro, mas o que a gente percebe é que mesmo pegando aqui a Suprema Corte da nossa nação, ora outra está fazendo o incerto, o injusto e legalizando como sendo certo e como sendo justo, tirando direito de quem tem que ter direito e dando direito para quem não tem direito nenhum.
Então, quando se tira Deus desta pauta mesmo, o que vai sobrar é esta capacidade do homem poder cometer tudo aquilo que é injusto e detestável diante de Deus e tudo aquilo que se remonta para a prática do mal. Basta perceber, irmãos, que todo segmento que a gente chama de segmento socialista, de viés comunista, no nosso meio, quando saem para um tipo de confraria, de confraternização ou até mesmo passeata, ela não é pacífica, porque vai terminar em arruaças, com quebra de vidraças, com sucateamento daquilo que se propõe pela frente, de agressões físicas, moral e verbal. Sempre a polícia tem que estar intervindo, mas quando se tem aí mesmo uma confraria de pessoas que de fato têm como pauta a ética cristã, a ética do reino, você vai perceber com muita facilidade que esse pessoal está reunindo em família, não é? Então está ali o esposo, a esposa, o filho e mais participantes, não é? Quer seja um cunhado, quer seja aqui um avô, quer seja um neto e assim, e tudo caminha tranquilamente, porque necessariamente se a pauta ela está dentro do aspecto da existência de Deus, tudo corre dentro desta premissa de que então a norma é aquela imposta por Deus, e a norma imposta por Deus ela sempre vai trazer este aspecto daquilo que é viável, daquilo que é saudável, daquilo que não é ácido, daquilo que não agride a integridade do outro, senão daquilo que sempre vai estar protegendo a integridade do outro, porque a existência de Deus força a capacidade de você ter que valorizar a pessoa e não como objeto, e não como alguma coisa que se possa tirar proveito. Não estou falando nem de fé cristã, estou falando nesse contexto da sociedade aí, quando a sociedade trabalha com a existência de Deus e quando a própria sociedade trabalha com a inexistência de Deus. E por isso o salmista, tão acertadamente, ele está falando de uma forma até sociológica, não é nem tão espiritual. Corromperam-se e cometeram injustiça detestáveis, e não há quem faça o bem, não é? Então, assim, se tem corrupção no país é porque tem a desabilitação da existência de Deus por estes corruptos. Pode até usar do nome da fé cristã, mas no seu coração mesmo Deus não existe, porque se existisse não estaria fazendo tais atos, por exemplo. E para a igreja ela já vai trabalhar essa dimensão da existência de Deus, não é pensando Deus, mas já é adorando Deus, porque a igreja só é igreja porque o próprio Deus a constituiu em Cristo Jesus, não é? E Cristo é o cabeça da igreja mesmo, e este cabeça que governa o corpo, e este corpo ele já é governado pela cabeça e não por mentes pensantes dentro da igreja. Os que estão dentro da igreja são aqueles que foram alcançados, aqueles que foram remidos, redimidos. Bom, e se tem liderança espiritual nesse processo? Sim. Naturalmente, o homem, pelo simples fato de ele estar em comunidade, é necessário que se eleja um líder. Nós somos assim. E até no sistema de anarquia precisa de um líder também. E dentro do nosso conceito não é diferente. Toda liderança a gente compreende que está ali porque foi eleito pelo povo e é um líder que nasceu no meio, maximizou o seu potencial. O povo viu e percebeu que é alguém que tem capacidade para levar o povo avante, governar o povo e levar o conhecimento de Deus para o povo. Então isto é o diferencial da existência e da inexistência de Deus, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. E assim, faça o mundo compreender através das suas atitudes, da sua postura, da sua ética, da sua moral, não da sua ideologia, mas da sua moral e da sua crença em Jesus. Faça o mundo compreender que Deus existe. Porque se o mundo compreende isso, quebra-se a corrupção, quebra-se a injustiça, quebra-se o que é detestável e quebra-se este círculo natural da maldade.
Com isto, quero deixar aí para você, mais uma vez, beijo na alma, beijo no coração, e seja você um representante da glória de Deus, e seja você alguém que sempre esteja testando, onde você estiver, sim, Deus existe, porque eu existo. Se eu existo, logo Ele existe, porque eu não posso existir por mim só, por mim mesmo, né? Então alguém foi que me criou, e com certeza não sou fruto do acaso e nem sou evolução de um primata qualquer, mas sou ser humano que tem o sopro de vida soprado nas minhas narinas, que tornei alma vivente e que trago em mim a regeneração pelo sacrifício de Cristo, aguardando aqui a redenção do meu corpo quando Jesus voltar para mim, para a igreja, para este povo que tanto sofre, que tanto milita e que tanto tem sido mal compreendido, mas que tanto tem aceito, porque sem a igreja a sociedade não prevalece. Fiquem na paz, amados.